Varal de Histórias. Por que essa série? É uma série que a gente escolheu com algumas histórias específicas para aquecer o nosso coração e para provocar a gente na questão da nossa postura, de como que a gente consegue ouvir algumas histórias de Jesus e ser confrontado e ser desafiado. Então, essas historinhas, as histórias que Jesus contava, são desafiadoras. E deixa eu te contar uma história, a minha história de hoje. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas, os malandros, os políticos corruptos, os vagabundos, os bandidos, os sem compromisso, estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos, as prostitutas, os políticos corruptos, os bandidos, os vagabundos, os malandros, eles creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Cara, se eu sou um cara que eu estou parado na frente de Jesus, Jesus fala um negócio desse para mim, eu acho que eu vou diminuindo. Já viu aquele negócio que você vai diminuindo, vai ficando pequenininho, até que você... Já viu desenho animado assim, quando a pessoa fica com vergonha? Eu ficaria com muita vergonha disso. Mas é importante a gente pensar, por que Jesus falou isso para aqueles caras, naquele momento, naquele contexto? O que eles estavam vivendo? Eles viviam num contexto social subjetivo. O que é o contexto subjetivo? Onde, nesse contexto, o que estava escrito na lei já não importava mais. O que estava escrito nos livros não tinha tanta importância mais. As regras próprias que interpretavam os escritos e que davam sentido à religião se tornaram a última palavra. O que isso quer dizer? Que eles não ficavam mais à risca no livro, eles focavam mais na interpretação que eles davam das coisas que estavam escritas. Eles não se atinham mais a uma verdade absoluta. A verdade é no que eu penso, o que eu interpreto, o que eu percebo. Isso é verdade. Era assim que eles viviam. E eles viviam num contexto de uma cegueira muito grande, porque onde qualquer um que fosse dar uma palavra confrontadora ao modelo de vida que eles estavam tendo, eles falavam: ih, já vem o moralista, já vem o intolerante, já vem... Ih, isso aí não. Pelo amor de Deus. E qualquer confrontação ao modelo que eles viviam, eles rejeitavam. Era uma pessoa que não estava querendo acrescentar. E eles citam o cara, falam assim: João veio, pregou e vocês nem deram atenção. Nem prestaram atenção no que João falava. E João era um cara que tinha uma palavra confrontadora. E palavras como de João, um cara que falava a verdade, que esfregava a verdade na cara e que mostrava que estava errado, João não era bem aceito. Os caras não gostavam muito de João. João era aquele cara que é o mala. Então, palavras como de João não se adequavam ao padrão vigente. Qual é o significado dessa história que Jesus está contando? Ora, ele contou a história de 2 filhos, um que disse que ia, outro disse que não ia, e história simples, né? De entender? Facinho. Beleza? Qual o significado? O filho que disse que não ia e depois foi, é aquele que tem uma vida longe de Deus e que diz: eu não quero saber de Deus. Mas em determinado momento da vida ele fala assim: não, é verdade, vamos pensar 2 vezes, é melhor eu voltar para Deus. E aí ele volta para Deus. E ele fala assim, ele se arrependeu. Esse filho, ele se arrepende, muda de ideia e vai para a vinha trabalhar. Sabe o que é interessante quando Jesus cita essa palavra, se arrependeu?
essa não é a palavra comum do Novo Testamento para falar sobre arrependimento. Essa palavra só aparece nos evangelhos 2 vezes. Sabe quem é outro cara que teve o mesmo arrependimento que esse filho da vinha teve? Judas Iscariotes. É a mesma palavra que Judas Iscariotes, que o texto diz que Judas Iscariotes teve. É a mesma coisa. Que quer dizer uma tristeza profunda. O cara falou assim, eu não vou. Mas de repente ele falou assim, cara, me deu uma tristeza desagradar meu pai. Não é legal. Não gostei da ideia de desagradar meu pai. Bate uma tristeza, um remorso ter dito aquilo pro pai. Já sentiu isso quando você fala pra sua mãe? Sua mãe não é tão atualizada. Seu pai, seu tio, seu avô não é tão atualizado, não sabe muito de aplicativo. E aí pede para você explicar. Ei, ensina como é que é no Netflix. Você explica uma vez, mas como é que é mesmo? Você explica a segunda vez, mas como é que é mesmo? Na terceira você, mãe, pelo amor de Deus, minha filha, te dá aquele... E aí depois você tá lá no quarto e fala, puta, não precisava ter falado assim com ela. Ela me aguentou 9 meses eu chutando ela por dentro. Não precisava. Dá esse sentimentozinho de tristeza, não dá? É esse sentimento. O problema é que Judas Iscariotes, ele levou esse sentimento de tristeza e não viu o caminho para voltar. E esse filho viu o caminho para voltar. Ele ficou triste, ele se arrependeu e encontrou um caminho de volta. Ele falou, vou voltar para casa do meu pai, vou lá para vir, vou trabalhar. Então essa tristeza é sentir uma tristeza e mudar de decisão para mudar de postura. É uma tristeza que gera mudança de postura. Não é uma tristeza só que muita gente fala assim, estou triste porque eu fiz aquilo. Mas já fiz mesmo, está tudo certo, tudo bem. Não, é uma tristeza que muda você de postura. Já o filho que disse que iria e depois não foi, é aquele cara que tinha uma vida encaminhada para a obediência a Deus, olhava para Deus e falava, eu vou ficar, eu vou caminhar com Deus. E ao longo da vida ele fala assim, quer saber? Que vantagem Maria leva? Todo domingo eu estou lá. Cansei, quero ir também passear, quero ir para a praia. Não estou mais afim desse negócio, não, está por fora. Aí ele vai embora. E ele não quer mais saber. Ele falou que ia. Mas no meio do caminho ele falou, não quero mais. Não estou aí. Só que a grande questão é que se eu interpretar só isso, e se eu interpretar isso com respeito só à igreja, a parábola é furada, porque isso não tem a ver com a igreja, tem a ver com Deus. Porque a vinha é o mundo, não é a igreja. Então ele não está falando de gente que estava na igreja e saiu da igreja. Ele está falando de gente que estava com Deus, decidiu romper com Deus. Tudo bem até aí, entendemos? Tranquilo? Qual é o nosso contexto que a gente vive hoje? É diferente do contexto que eles viviam naquela época? Olha só. O contexto que a gente vive hoje, palavras confrontadoras e desconfortáveis que criticam os atos e comportamentos são tidas como sendo preconceituosas, autoritárias, intolerantes. Quem é você para botar o dedo e dizer como é que eu devo viver minha vida? Eu pago as minhas contas, rapaz. Tá pensando o que da vida? Não é não? Principalmente a gente faz isso é um bichinho que sai da jaula, né? Porque a gente não é normalmente assim, não. A gente normalmente tenta ser polido. Você sabe onde o bichinho sai da jaula mais com força? De força, assim mesmo? Rede social. Você posta um negócio, você compartilha notícia, vem aquele cara do quinto dos Infa, que você não vê há parte tempo e começa a criticar o teu post. Filho do céu! Aí, bicho pega. Aí você vai de com força mesmo e os dedinhos viram a arma. Quem é você? Pensa que me criticar, vem aqui na minha página, isso, aquilo, quem é você? Não entra na minha página para fazer comentários, aquilo. Aí quando o terceiro vai e olha e fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que é isso? Você não entende? Eu, na época de eleição, eu via meus amigos, eu vi pastor brigando com o pastor, velho, cara, formou comigo, o nego num bafafá. Eu falei, gente! E eu ficava só de olho, né? Eu falei, eu vou postar alguma coisa, vou dar, tá? O que é isso? Vem o miserável lá dos quintos, vai falar besteira pra mim, vai tirar meu bichinho da jaula? Não, é complicado. Mas hoje, palavras que confrontam a gente, pessoas que confrontam, a gente não quer saber disso não. Eu pago as minhas contas, sou senhor de mim mesmo. Esse cara é preconceituoso, não entende todas as formas de amar, todas as formas de amor. Não, preconceito. Esse negócio não dá certo. As crenças e valores absolutos passaram a ser algo retrógrado. Esse negócio de ter a verdade absoluta, de ter um valor de moralidade, que é certo é certo, que é errado é errado, isso depende da circunstância, meu querido. Você tem que ser flexível e maleável.
há certas circunstâncias que você tem que ir conforme a correnteza do rio. Às vezes o seu próprio chefe acha que isso é natural. Tem um cara que eu acompanho, não vou falar o nome dele, porque eu não pedi permissão, mas eu acompanho, um dia ele tinha um encontro comigo, de mentoria. E o chefe chamou ele no horário de saída, às 6 horas da tarde, o chefe chamou ele. E ele foi para a sala do chefe, ele tinha um encontro comigo às 7. Eu falei assim, não posso demorar, eu tenho encontro com o pastor. Assim, cara, o chefe falou assim, cara, quem paga as tuas contas? Quem põe dinheiro na tua mesa? É a empresa. Teu Deus é a empresa. E às vezes você tem que lidar com gente que pensa dessa forma. Mas se você pensa, todo respeito, só discordo de você, tá bom? Não vai fazer um post para me criticar, não. Bom, beleza. Mas a gente tem que lidar com pessoas que pensam totalmente diferente da gente. Não. Quando a gente encontra pessoas que levam Deus a sério, quem não leva Deus a sério acha que aquilo é meio absurdo. E outra coisa muito interessante no nosso contexto é que o cristianismo, os valores do cristianismo passaram a ser vistos como uma lombada no desenvolvimento da sociedade. O cristianismo só atrasa a vida do país. Os cristãos só atrasam o desenvolvimento. Já era para a gente ter legalizado isso, legalizado aquilo. E os caras estão lá fazendo protesto, brigando, isso, aquilo outro. Os valores cristãos são criticados de uma forma absurdamente grande hoje. O contexto é muito diferente do contexto do que Jesus falou e para o nosso. Tem algumas similaridades, né? Mas Jesus cita o tal do João. Quem era João? Aonde vivia? Do que se alimentava? Hoje, no Globo Repórter. Cadê? Quem era João? Quem era esse João? João não é o filho do Rafa da Tati. João Batista era filho de Isabel, primo de Jesus. E ele pregava no deserto e várias pessoas iam até lá num contexto onde a lei já não valia mais tanto, onde você tinha certa liberalidade para fazer o que você queria, e um cara pregando um discurso duro no meio do deserto, que comia mel e gafanhoto, se vestia com roupa de animal. E esse cara tinha uma audiência enorme, porque todo mundo queria ir lá ver o que o cara estava falando. E o cara falava o seguinte, a mensagem dele era essa: arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Deixa eu fazer um parênteses aqui rapidinho. Quando a Bíblia fala reino dos céus, você precisa entender que essa palavra céu não é céu azul, igual você está acostumado quando você olha para cima e vê nuvem, vê sol, chuva, entendeu? Não é. A palavra céu, quando ele usa nesse termo, a palavra no grego é oranon. Oranon pode ser traduzido como céu ou atmosfera. Então o reino dos céus não é o reino que está lá, mas é o reino que está aqui. Então quando Jesus diz o reino dos céus, chegou, o reino dele está aqui. Só que quando a gente está tão acostumado a ouvir céu, a gente acha que é depois da morte. Não, não é. É uma coisa que é aqui e é agora. E ele falava, o reino dos céus está próximo. Esse reino da atmosfera do Uranon, onde a vontade de Deus é feita, assim na terra como é feita no céu, está chegando. Arrependam-se. E aí ele faz uma relação muito importante entre arrepender e crer. Arrependimento e crença. Deixa eu te contar uma história. E aí você me dá uma história venérea, como dizia Paulinho Gogó. E aí você me dá seu feedback sobre essa história e o que você acha que deveria fazer. Ok? A história é o seguinte. Tinha um empresário aqui na cidade de Campinas. Ele montou uma franquia do McDonald's. Todo mundo conhece McDonald's? Todo mundo já comeu aquela porcaria cheia de glúten? Pô, delícia, maravilha. Então, sabe aquele dia que você fala, não quero ver janta na minha casa, não quero ver cozinha. Aí você pensa o quê? Vou comer um lanche. Você pensa o quê? Desgraçado do McDonald's. Você fala, não aguento mais, essa carne parece papelão, essa carne parece isopor. Aí você passa 6 meses sem comer. Você passa perto, sente o cheiro do trem. Você fala, ai, que vontade. Não é verdade? Ele tem um magnetismo terrível. O cara montou uma franquia. Você sabe que o McDonald's ele tem uma dinâmica muito especial. Você não compra o terreno. Você aluga o terreno. O McDonald's escolhe o terreno. E você aluga aquele terreno e dá o dinheiro para eles montarem toda a franquia, todo o prédio. Então, o que é seu? O direito de operar. Você viu aquele filme Fome de Poder? Conta a história de como o cara roubou o McDonald's dos 2 irmãos americanos e tornou essa potência mundial. Fiquei com raiva daquele filme. Muita raiva.
Mas o Mac funciona assim. Então esse cara comprou uma franquia, o direito de operar o McDonald's. O McDonald's achou um lugar muito bom aqui em Campinas, numa localização muito movimentada. Montou todo o McDonald's. O cara abasteceu o estoque, fez o curso, pegou os funcionários, pagou, porque tem que ter um curso que o McDonald's faz para todo mundo ser treinado, pagou o curso. Deixou dinheiro no caixa para os próximos 3 meses para fazer giro, para poder comprar mercadoria e vender. Deixou a equipe treinada. Depois disso, ele pegou alguns funcionários que eram mais líderes, que se despontaram e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, eu não quero operar a franquia, eu vou dar para vocês. Só que tem uma condição, vocês vão cuidar e o lucro é meio a meio, metade é meu, metade de vocês. Tudo bem? Daqui a 6 meses eu volto. Eu vou viajar. Daqui a 6 meses eu volto e a gente acerta as contas. 50-50. Beleza? Os caras, nossa, oportunidade da vida, mano, vamos enricar. Nós vamos enricar, oportunidade da vida. Beleza. Estão acompanhando a história? Tá dando para entender? Você gostaria de ter nessa história, né? Poderia ter conseguido com você, sonho de princesa, fala sério. O negócio é bom. Beleza. O cara foi viajar para a Alemanha. Na época deu 6 meses, ele não pôde voltar para a Alemanha, porque ele estava trabalhando lá ainda. E ele mandou um dos gerentes, o cara tem muito dinheiro, mandou um dos gerentes ir na franquia do Mac para pegar o dinheiro com os caras. O cara marcou uma reunião, foi lá com os líderes, sentou com eles. Falou assim, não tem nada para te dar não, cara. O cara, como não? O patrão mandou eu vir buscar a parte dele. Não, não tem nada para te dar aqui não. Esse toque para fora. Pode ir embora. Deram um cacete nos caras, mandaram o cara embora. Velho, o cara entrou no Skype com a cara toda amassada. Falou, o negócio ficou feio lá, os caras estão bravos, são rudes, não quiseram dar sua parte não. Não tinha comigo. Aí ele mandou outros 2 funcionários dele ir lá acertar as contas. Os caras fizeram a mesma coisa. Pegaram, bateram nos caras e falaram assim, vocês nunca mais voltam aqui, isso aqui é nosso, a gente está trabalhando, está suando sangue, isso aqui é nosso. Vocês vão embora. Fizeram call de novo com um cara, a conferência, os caras machucados, eu assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E o filho dele tinha que vir para o Brasil. Ele falou, filho, vai lá resolver isso, você é meu filho, eles vão te respeitar. Não é possível. Os caras, quando souberam que o filho tinha marcado uma reunião, marcaram uma reunião não na franquia, mas num lugar diferente. Armaram uma cilada para o cara e falaram assim, aí só tem esse filho. Vamos acabar com esse cara que aí não vai ter pra onde correr. Eles pegaram, armaram uma cilada, marcaram por rede social com o cara, deram o endereço, chegou lá no gaejo, pegaram o cara, mataram o filho do cara. E aí chegou a notícia lá na Alemanha com o cara que mataram o filho dele. Agora eu pergunto para você o seguinte, fala para mim do coração. Quando esse cara voltar da Alemanha, o que queria fazer com esses caras do McDonald's? Passar o cerote. O que você acha? Fala aí. Vocês concordam com o Emerson? Quem concorda com o Emerson? Levanta a mão aí. Quem não concorda faria o quê? Hã? Não entendi. Agora tem que mandar aprender. Mandar aprender. Sabe qual é o problema dessa história? É que os funcionários do McDonald's somos eu e você. Dá uma olhada nisso aqui. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber o fruto do que lhes pertencia. Os lavradores agarraram os seus servos. A um espancaram, a outro mataram, a outro apedrejaram o terceiro. Então, lhes enviou outros servos em maior número, e os lavradores o trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, esse é o verdadeiro, venha, vamos matá-lo, tomar sua herança. Assim eles o agarraram, levaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que ele vai fazer com os lavradores?
passar o cerol em todo mundo. Percebe ou não? Jesus perguntou para ele, o que ele vai fazer? Respondeu ele, matará de modo horrível esses perversos e arrendará vinha aos lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Quem são os lavradores da colheita que Deus colocou para ser cuidada? Deu de presente e falou, cuide, faça disso o melhor. Somos eu e você. E o que a gente faz todo dia? Quando alguém confronta a nossa postura, quando alguém confronta o nosso comportamento, quando alguém fala que você está errado, que a gente fala, estoca todo mundo, vai para lá, você não tem nada a ver com a minha vida. Quando no domingo o pastor vem dar uma palavra dura, o que você faz? Ei, esse pastor tem a ver com a minha vida, rapaz. Isso. Quando eu entendo que eu tenho uma vinha para cuidar, que é o mundo, que eu tenho que transformar esse mundo num lugar melhor, o que eu faço? O que eu penso? Vou cuidar do meu próprio umbigo, o importante é ter comida em casa, o resto que se dane. Percebe o que Jesus está querendo dizer para eles? E o que isso tem a ver com a gente? E é engraçado porque eles falam, matará de modo horrível os perversos. É uma construção verbal que assim, destruirá miseravelmente aqueles homens miseráveis. A ideia da construção do texto é, vai dar para eles o que eles merecem. Eles próprios determinam qual é o castigo que eles deveriam receber. Assim como a gente. O que a gente merece? Passar o cerol. É o que a gente merece. Estão me acompanhando? Aí Jesus é fera. Ele fala o seguinte. Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. A parábola de Jesus, essa história de Jesus, ela quer dizer, basicamente, apontar para três realidades. A primeira coisa, ela quer apontar sobre o reino de Deus. Como que o reino funciona? O reino de Deus é esse ambiente, essa esfera que acontece na minha e na sua vida, aonde Deus tem toda a autoridade e poder e domínio para fazer o que Ele quiser e achar justo. Ali o reino de Deus acontece, na sua vida, nas áreas mais difíceis que você enfrenta, seja da cobiça, da sexualidade, seja a área que for. Eu pergunto, Jesus é o rei da sua vida? O reino de Deus chegou para você? Na área onde você tem dificuldade de relacionamento, que você é grosso, você é bruta, você deixa o monstrinho sair da jaula? Jesus é o rei da sua vida? Ou com você bateu, levou? Ou com você olho por olho, dente por dente? Deixa eu te dizer uma coisa, querido, nessa história todo mundo fica banguelo e cego. Porque não tem olho para todo mundo, não tem dente para todo mundo. O reino de Deus chegou na sua vida, não é vir à igreja, não é ler a Bíblia, fazer só a oração da manhã, oração da noite, não. É algo mais profundo. Jesus está mostrando, não basta você me conhecer as Escrituras. Existe algo maior, algo mais profundo, algo mais intenso que eu quero desenvolver com você. É uma vida, um relacionamento que através de você eu vou mudar uma cultura, eu posso mudar um bairro, eu posso mudar um condomínio, eu posso mudar a situação de uma família. Através da sua vida. Você está disposto a fazer isso comigo? Você está disposto a levar este reino às pessoas junto comigo? Esse é o desafio. Como é que funciona o reino? O reino é onde a gente dá abertura. Ele quis mostrar e explicar como é que esse reino funciona e o que significa essa autoridade, esse governo de Deus. Como que a gente deve encará-lo hoje? O que impacta na sua vida você entender que o reino de Deus chegou? Que mudança traz para você no seu trabalho, na sua família? Que mudança traz para você saber que o reino de Deus chegou? Tem que ter mudança. Existe um rei do reino. Ele é o rei e você responde a ele, não a seu patrão. Porque toda vez, eu sempre falo isso, toda vez que você chegar no seu trabalho e você achar que você fez demais, se você trabalha para o seu patrão, você vai falar assim, aquele miserável não merece, desgraçado.
Eu preciso de um aumento. Agora, se você sabe que o seu trabalho é uma forma de você amar a Deus, responder ao amor que foi colocado em você por Deus. Se você entende que você trabalha para Deus, é uma manifestação do amor a Deus, Deus é digno do seu esforço? Ele é digno. Você vai ficar chateado no final do dia se você fez pra caramba, ficou até tarde? Não, você honrou a Deus. E o seu patrão? Você deve, eu nem para ele, trabalha para Deus. Isso não dá guarida para você pegar a tua vida inteira e focar no trabalho. Aí já é disfunção, né? E tem que ter tempo para a família, tem que ter tempo equilibrado. Mas muitas vezes a gente fica chateado com o patrão por causa dessas coisas. Nossa relação de trabalho funde. Porque a gente esquece que a gente faz para Deus. A gente acha que a gente faz para homens. Outra coisa que Jesus quis mostrar para a gente nessa parábola é sobre os religiosos. Quem são os religiosos de hoje? São aqueles cristãos chamados cristãos não praticantes. Na nossa cultura, o que significa isso? É a pessoa que conhece a Deus, já ouviu falar dele, acha ele legal, mas não tem um compromisso com ele. Porque a palavra compromisso na nossa cultura é muito ruim. Até para casar o homem treme. Compromisso não. O cara, olha a cabeça do homem, ele prefere morar junto. Porque tem uma superstição de a partir do momento que eu assino aquele papel no cartório, desanda. Da onde vem isso? É porque a gente é avesso a estar em compromisso. Compromisso hoje parece sinônimo de algema. Parece sinônimo de uma coisa que me prende. Só que é o seguinte, Deus tem compromisso com você. É bom ou ruim isso aí? Agora, se a gente tem compromisso com Deus, já não flui. Já não rola. Então, os religiosos são aquelas pessoas que acham que precisam fazer coisas para chamar a atenção de Deus. A religiosidade faz com que eu tenha que chamar a atenção de Deus, que eu tenha que fazer muitas coisas para Deus ouvir minha oração, que eu tenho que ser bonzinho para Deus gostar de mim e me amar. Isso é o caminho da religiosidade, isso não é o caminho de Jesus, o caminho da mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus diz justamente o contrário, diz, você não merece, você não é nada, e mesmo assim Ele te amou. Você não precisou fazer primeiro, Ele fez primeiro. Ele teve a intenção e o desejo e a ação de ir ao seu encontro. Você já o tem. Você não precisa fazer nada para tê-lo. Você já o tem. E já que eu tenho, como é que eu vivo agora já que eu tenho Deus? Deus não é algo que você precisa conquistar. É algo que você já tem. Quando Jesus vai para o batismo, ele ouve uma voz e fala assim, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Eu te pergunto, o que Jesus tinha feito até então? Quantos milagres ele tinha feito? Quantas curas? O que ele tinha pregado? Absolutamente nada. Era o início do ministério. E Deus faz questão de pontuar. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo o agrado. Por quê? Porque não é pelo que você faz que eu te amo. Eu amo. E ponto. Religiosos são aqueles que têm como centro das suas decisões, não tem como centro das suas decisões a palavra de Deus. Porque para eles não tem valores absolutos. E os religiosos de hoje são aquelas pessoas governadas pelas suas próprias cabeças. Deu na telha, ele faz. Não está nem aí. Porque a sua cabeça manda. O que seu coração sentir faz. Se entrega simplesmente às vontades. E isso se torna uma relação totalmente destrutiva, porque cada vez mais você vai saindo dos caminhos da orientação de Deus e a vida vai ficando mais penosa e cada vez mais você vai querer doses maiores de prazer, doses maiores de alegria e você vai negociando várias coisas para ter essas doses maiores de bem-estar. E eu acredito que Jesus também fala nesse texto sobre obediência. Nesse texto, para Jesus, crer é igual a obedecer. Quando ele fala, João veio, mas vocês não creram nele. Já as prostitutas e os malandros e os políticos, eles mudaram as vidas. Por quê? Porque obedeceram. Então, para Jesus, crer e obedecer é sinônimo nesse texto.
Não dá para eu crer em Jesus sem obedecê-lo. E eu não consigo obedecê-lo se eu não amá-lo. Você não vai conseguir obedecer Jesus se você não amá-lo. A gente precisa desenvolver uma amizade profunda com o nosso Salvador, um relacionamento próximo, porque eu obedeço quem eu amo. Tem um cara, uma ilustração que eu nunca mais vou esquecer, chamado Rubem Amorese, de Brasília. Um certo dia ele estava conversando com o filho dele subiu no braço do sofá, e aí ficou mais alto que ele, e falou assim: pai, você acha que quando eu for desse tamanho, eu vou te obedecer? Isso é coisa que o pai gela. Fala aí, que resposta vai dar? Tipo assim, te dou uns caixas de papo se não obedecer. Ele, na sabedoria, o Espírito Santo parece que falou com ele, ele falou assim para o filho: filho, se você me amar, você vai me obedecer. Mesmo em Deuteronômio, o livro da segunda lei, quando fala dos mandamentos, fala o quê? Ame o Senhor, seu Deus. 15 versículos depois, obedeça aos seus mandamentos. Primeiro vem o amor, depois a obediência. Caminhando para o fim, o texto também fala sobre frutos do reino. Frutos do reino são aquilo que pessoas engajadas no reino, engajadas nessa proposta, o que eles produzem? O que eles fazem? Como é que é a vida desses caras? A gente conseguiu sintetizar isso em três palavras. Nós entendemos que dar frutos para o reino é viver como aprendiz de Jesus. E viver como aprendiz de Jesus tem 3 dimensões básicas. Primeiro, amar a Deus. O que significa esse conceito? Significa desenvolver uma profunda e íntima relação com Cristo através do caminho da espiritualidade. Essa é a primeira coisa que um cristão, é o básico que o cristão faz. A segunda coisa que o cristão faz é buscar vida em família, que é viver viver em uma família estendida, se conectando com pessoas e exercendo o seu ministério, comprometidos com a formação e a multiplicação de discípulos. Isso é o básico que eu, como aprendiz de Jesus, tenho que me comprometer a fazer. Amar a Deus, buscar a vida em família e ajudar os outros. O que significa ajudar os outros? É servir, abençoar, impactar pessoas, ajudando-as a encontrar seu caminho de volta para Deus, tornando-as discípulos que fazem discípulos. Esses 3 movimentos é o básico, que todo filho que foi para a vinha tem que aprender, tem que desenvolver, deve fazer, porque é isso que Jesus vai fomentar no teu coração sempre. Você precisa ter uma relação comigo, você precisa ter uma relação com a comunidade, e você precisa ter uma relação com o mundo. Você precisa amar a Deus, você precisa amar a comunidade, e você precisa amar as pessoas. Você precisa servir a Deus, precisa servir a comunidade, e precisa servir as pessoas. Com esses 3 movimentos eu transformo a tua vida. Com esses 3 movimentos eu mudo o teu caráter. Com esses 3 movimentos você vai ralar, vai sofrer, vai ficar uma coisa de louco, mas vai ser bom demais. Porque você vai crescer como pessoa. E querido, a comunidade desses aprendizes que começam a praticar isso, às vezes não é fácil. Às vezes ela é como uma roda de bicicleta. Todo mundo já viu bicicleta na vida, né? Todo mundo sabe que a roda de bicicleta tem vários raios. Você imagina uma roda de bicicleta com raios de diferentes tamanhos. E aí você começa a rodar. Aonde o raio é menor, a roda amassa. Concorda? Aonde o raio é maior, ela se mantém. Agora você imagina vários raios de tamanho diferente. Como é que essa roda vai ficar redondinha? Não, ela vai ficar toda amassada. Isso é a comunidade cristã. Nós somos raios de tamanhos diferentes. Então é óbvio que a relação entre nós vai dar conflito. É óbvio que a relação entre nós não vai ser lisinha como o asfalto americano. Nem sei se o asfalto americano é lisinho. Na Alemanha eu sei que é. Você falou que é lisinho, né? Então, percebe? A gente é uma roda com raios cada vez de diferentes tamanhos. Então nós temos imperfeições e nós vamos caminhando, porque a vereda do justo é como a luz da manhã, que vai clareando até chegar ao meio-dia. Essa é a nossa trajetória. É isso que nós somos como comunidade. Nós não somos perfeitos. Não somos perfeitos. E gente perfeita aqui não é bem-vindo, não. Vai ficar fazendo inveja para nós. Não é bom, não. Mas nós somos uma comunidade que precisa desenvolver, amar um ao outro, suportar um ao outro. Já estou terminando. Existe uma frase do Colin Marshall e Tony Penn que ele fala assim: nosso alvo para cada pessoa é que elas avancem, façam progresso, se movam um passo à frente de onde estão agora.
para finalizar, Jesus fala da pedra angular. Que ele fala, a pedra dos construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. O que raios é essa pedra angular? Era uma pedra colocada na esquina, talhada, para que ela fosse... essa pedra, ela era uma pedra de coluna e que duas paredes ficavam nela. Duas paredes eram postas nela. Então essa pedra era um item importantíssimo na edificação da época. Ela tinha de ser firme e forte para ser usada para juntar duas paredes que se juntavam num ponto onde ela era posta. Qualquer edifício poderia ruir se a pedra angular fosse defeituosa, e dela dependia a duração e a segurança do edifício. Jesus diz que ele é a pedra angular. Ele é o ponto de encontro e sustento de todo tipo de gente. Eu posso não me dar bem contigo, mas se Jesus estiver entre nós, está tudo feito, porque ele sustenta a nossa relação. Percebe? Ele sustenta a nossa relação. Segundo a fala de Jesus, essa pedra angular foi esquecida pelos construtores, porque a lei, a palavra não fazia mais sentido. Muitas vezes nós hoje, no nosso contexto, esquecemos essa pedra angular. Esquecemos Jesus. E essa construção cultural sem essa pedra angular tem trazido muita gente a canto chorado, sofrido, tendo que enfrentar diversas lutas e batalhas. Então faz-se necessário que os construtores voltem, tragam de volta a pedra angular original, porque ela se tornou a pedra mais importante nos nossos dias de hoje. Nesse frenesi que a gente vive, nessa situação complicada que a gente tem hoje. A vinha de Deus tem Jesus como pedra angular. A minha e a sua vida precisa ter Cristo como pedra angular. A nossa comunidade precisa ter Jesus como pedra angular. E a reconstrução, a essa reavaliação, e esse repensar, esse arrependimento, a essa tristeza de ver que Jesus não tem sido minha pedra angular. Eu preciso repensar, eu preciso voltar, eu preciso reconstruir, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso reorganizar essa vida. A essa situação, Jesus diz no texto, isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Jesus ser a pedra angular e você sentir falta dele, sentir falta de viver em comunidade, sentir falta de um ambiente saudável, isso é bom pra caramba. Isso vem de Jesus. Então eu termino com o final do texto que diz, quando o chefe dos sacerdotes e os fariseus ouviram as palavras de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuraram um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam o profeta. Ao ouvir tudo o que foi falado hoje, você tem dúvida de que Jesus está falando com você através dessas parábolas? Qual será a sua ação a partir daqui? Você vai procurar um meio de prendê-lo? Ou você vai procurar um meio de se render a ele? E dizer, Senhor, eu desisto. Eu tenho caminhado mesmo. Eu esqueci da pedra angular. Mesmo dentro da igreja. Mas não dá mais. Cansei. Eu quero viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para mim. Cansei desse cabo de guerra. E eu ficar tentando tomar o controle enquanto você quer me direcionar. Não quero mais isso para a minha vida. Eu quero me render. Eu quero minha vida junto com você. Talvez esse seja o desafio da história de hoje para a sua vida. E eu não tenho mais o que falar sobre isso. Eu quero orar com você. Vamos orar. Senhor Deus, eu não sei como essa palavra caiu nos ouvidos dos meus irmãos aqui, mas o que eu posso dizer é que essa palavra confronta o nosso coração e é uma palavra rica, principalmente eu saber que você provoca essa inquietação e você entende que isso é bom. Faz conosco aquilo que o Senhor quiser, coloca no nosso coração aquilo que o Senhor desejar e que a semente dessa palavra caia no nosso coração e frutifique em nome de Jesus. Nós te pedimos, imploramos. Amém.